Boa tarde, pessoal. A gente está aqui começando todo quinta-dia de live e hoje o nosso tema é a voz do transexual e quem eu vou entrevistar hoje é a Silvia Ramos. Oi, Silvia. Oi, tudo bom? Tudo bem? Silvia é fonoaudióloga de Goiás, né, especialista em voz, e ela é professora da PUC de Goiás também. Então, hoje a gente vai conversar especificamente sobre esse assunto que está super em alta, né, Silvia? Isso. E aí, para começar, eu queria que você falasse, para que a gente fizesse um início, assim, qual que é a importância da voz para o ser humano? Então, a voz é a expressão vocal da nossa personalidade. Nós nos expressamos, né, pela voz e também expressamos nossos sentimentos, nossas emoções pela voz. Uma pessoa tímida vai falar baixinho, uma pessoa extrovertida vai falar mais alto, uma pessoa alegre vai falar mais agudo, uma pessoa triste vai falar mais grave. Então a gente demonstra para o outro, por meio da nossa voz, a nossa personalidade e as nossas emoções. Pedro Bloch tem uma frase que eu gosto muito que é: a voz é a emoção sonorizada. É uma frase que diz muito do que a gente é representado pela voz. Silvio, quando o transexual ele procura o fonoaudiólogo para fazer um tratamento ali, né, um acompanhamento naquele período de mudança, o que ele espera do trabalho do fonoaudiólogo? Então, geralmente, quando trans mulher ou trans homem procura um trabalho do fono, a gente tem essa procura na clínica, escola da PUC ou no consultório, eles querem que a voz seja a mais natural possível para aquele gênero. Né? Então, vai em busca dessa automatização dessa voz, né? Uma voz mais feminina ou masculina, dependendo de quem nos procura. Né? Então, a gente tem as características e com exercícios vocais que o fonoaudiólogo desenvolve, vai aprimorar essa comunicação, essas competências comunicativas, né? Não só a questão da frequência, se for para elevar a frequência, deixando a voz mais aguda ou deixando a voz mais grave, né? Às vezes aumentando essa variação da frequência fundamental também. Muitas vezes a questão da comunicação, né? Das questões das competências comunicativas, a forma de usar a voz, a duração, os aspectos suprassegmentais, ritmo, velocidade, que são diferentes entre o homem e a mulher. Então muitas vezes a gente tem que fazer esses ajustes. E como que o fonoaudiólogo ajuda, então, o transexual nesse processo de mudança? Então, por meio de exercício, conscientização, né? Então a gente vai fazer, são vários exercícios para atuar nessa área e ele vai se incorporando com essa forma de utilizar a comunicação de forma mais competitiva, né? De forma mais competente, aliás, e com isso ele fica muito satisfeito porque fica mais próximo do seu gênero. Né? Não parece um homem falando sendo uma mulher. E não só os trans, né? A gente também tem que pensar que muitas mulheres têm um tom de voz, uma frequência mais grave e procuram um fonoaudiólogo para agudizar essa voz, para que essa voz também combine com a sua profissão, com a sua idade, né? Com o seu gênero, enfim. E também ao contrário, né? A gente tem as mulheres que falam muito grave, os homens que falam muito agudo, também vão procurar o fonoaudiólogo para ajustar essa voz. É possível de fazer esse trabalho. A voz é muito importante para o transexual. Sim, né? Sim. Não só para os trans, né? Acho que para todos nós, a voz é a expressão da gente, né? A expressão da personalidade. Então, com isso, nós nos mostramos para o outro por meio da nossa voz, seja por telefone, seja, né, pessoalmente. A voz nos deda como estamos emocionalmente, estamos tristes, alegres, felizes, enfim, nervosos, né? A voz é realmente um parâmetro bastante importante para o ser humano, sem dúvida nenhuma. Silvia, no caso do transexual, geralmente quando ele está no processo de mudança, né, de gênero, geralmente eles fazem um tratamento hormonal. Isso. Né? Alguns deles sim. Isso interfere no tratamento hormonal? Sim, interfere. Há uma interferência, né? Tanto no agravamento dessa voz para transmulher como para agudizar a voz do transmulher e transhomem, né? Então, assim, interfere e a gente auxilia justamente na recolocação dessa voz, dos parâmetros vocais, né? Sistema de ressonância, a gente vai trabalhar com a questão da frequência, intensidade, a modulação da voz, tudo isso vai ser trabalhado. Né? Então, a gente ajuda, e mesmo não tendo interferência, às vezes, dos hormônios, né? Com os exercícios a gente consegue aproximar, adaptar mais próximo do seu gênero. Dani, tem alguma pergunta? Não? Então, Silvia, você quer colocar mais alguma coisa? Não, eu acho que esse mês agora de abril, né? Nós estamos aí trabalhando com as questões relacionadas à voz. Acho que todos os profissionais envolvidos, todos os fonoaudiólogos, né? O sistema de conselhos tem trabalhado com esse tema, né? Seja amigo da sua voz. Eu acho que para finalizar, a gente tem que realmente deixar esse recado, né? Seja amigo da sua voz, cuidando com a sua saúde vocal. Tem vários fatores que interferem
né? E cuidando, a gente tem essa voz saudável para ser ouvido, né? No dia a dia da gente profissional, pessoal, enfim, né? Bastante importante. Então é isso. Muito obrigada. Obrigada a vocês, adoro. Fazendo uma dobradinha. Uma dobradinha sexta, quinta. Sexta, agora quinta. tô super a ver, né, nesse momento. Então, pessoal, Exatamente. obrigada. Na semana que vem a gente volta com outro tema que a gente anuncia no início da semana. Tchau, tchau. É bem rapidinho, né? Não tem jeito. Foi bom? Tá bom.